Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o economista e supervisor do escritório do DIEESE no Rio de Janeiro, Paulo Jäger. Bom dia, Paulo. Bom dia, Glauco, a você, todo mundo que nos ouve. Paulo, o DIEESE apresentou um estudo que mostra um panorama das greves ocorridas no Brasil no primeiro semestre de 2020, identificando inclusive as principais características desses movimentos. Quais os principais dados desse estudo, Paulo? Glauco, os dados mostram, em geral, uma ação não muito favorável. Ocorreram 355 greves nesse primeiro semestre. Um pouco mais da metade foi na esfera privada, principalmente no setor de serviços. O setor de serviços respondeu por quase 80% dessas greves da esfera privada, e essas greves atingiram, no caso do setor de serviços, os trabalhadores em transportes coletivos urbanos, né, os rodoviários, os trabalhadores de limpeza também, coleta de lixo, e, numa menor escala, trabalhadores da educação e da saúde no setor privado. Na indústria, ainda na esfera privada, o que teve mais frequente em termos de categoria, né, realizando greve, foi no setor metalúrgico. No âmbito do funcionalismo público, as greves foram mais frequentes nos municípios, principalmente abrangendo os trabalhadores da educação e da saúde. Nos estados, foram greves um pouco menos frequentes, mas além da saúde e educação, também ocorreram greves na área de segurança pública. As greves duraram, a maior parte das greves duraram até um dia, 60% delas, envolvendo até 200 trabalhadores, assim em linhas bem gerais, né? 70% das greves até 200 trabalhadores. E aí uma coisa que vale a pena destacar, que é importante, é que a motivação da greve, em geral, foi uma motivação que a gente considera como defensiva. O que é isso? Os trabalhadores fazem a greve, seja para manter as condições vigentes de trabalho e de remuneração, ou seja, para fazer valer direitos que estão consagrados nos seus acordos, convenções ou em lei e que não estão sendo respeitados. Então, essa postura, digamos assim, defensiva, ela reflete um pouco essa situação que eu mencionei, que é desfavorável. As greves que são greves que visam obter conquistas adicionais, que a gente chama de greves propositivas, elas estiveram presentes apenas em 24% desse total de 355. Então, prevaleceu aí uma posição defensiva que é reflexo da situação em que a gente está. As reivindicações mais frequentes... Diga, Cláudio. Não, é que eu queria observar justamente em relação a isso, Paulo, que 90% das greves incluíam itens de caráter defensivo, né? Menção com descumprimento de direitos e manutenção de condições ocuparam ali 52% da pauta. E esse é um panorama que deve continuar, inclusive, no cenário pós-pandemia, Paulo, lembrando um pouco ali os anos 90, a altura da segunda metade do governo FHC, em que também as categorias faziam mobilizações, em especial justamente pela manutenção do emprego. Você acha que a gente está meio que voltando àquela época? Não sei se a gente está voltando àquela época, mas a gente está numa posição defensiva. Eu acho que a situação agora talvez seja um pouco mais grave até, porque existe uma investida de parte do patronato e do governo, desde o Temer, muito mais eficaz, não só na relação direta com os trabalhadores, mas em alterar a legislação, né? Então, nós tivemos a reforma trabalhista, coisa que nos anos 90 ainda não estava colocado, pelo menos nessa abrangência e com essa profundidade que ocorreu. Vale lembrar aqui que a reforma trabalhista, entre outras coisas, promoveu o estrangulamento financeiro das entidades, porque acabou com a contribuição sindical obrigatória e não colocou nada no lugar, embora tenha preservado a obrigação das entidades sindicais de fazerem a negociação coletiva valer para os seus filiados e para os trabalhadores não filiados também. Então, você manteve as atribuições e eliminou a fonte de financiamento que havia sem colocar nada no lugar. Então, esse é um exemplo. Além disso, nesse primeiro
semestre a gente está enfrentando uma coisa inédita, que é a pandemia. Então, a pandemia agravou muito a situação e, provavelmente, Glauco, o pós-pandemia também vai ser marcado pelas consequências da pandemia e isso vai se refletir também no mercado de trabalho, na capacidade dos trabalhadores se organizarem, reagirem e, consequentemente, no número de greves. As greves que foram feitas agora no primeiro semestre foram greves, como eu falei, defensivas, visando o pagamento de salários atrasados, 13º, férias, etc., visando o reajuste salarial, o reajuste do piso, que as empresas vieram com proposta de reajuste zero. No caso do funcionalismo público, as várias categorias estão há anos sem ter nenhum reajuste, então as suas reivindicações mais frequentes também foram de reajuste de salário e piso, mas também, eu queria destacar isso, os trabalhadores fizeram greves reivindicando melhoria das condições de trabalho e do serviço público a ser prestado à população, greves contra a privatização, no caso dos trabalhadores das estatais, greves contra a reforma da Previdência, no caso dos trabalhadores estaduais, do funcionalismo público estadual e municipal. Então, além das questões mais imediatas relacionadas a salários, tem outros temas também que motivaram as greves. No geral, os resultados não foram tão ruins. Do conjunto de greves que a gente conseguiu obter informações sobre os resultados, que não foram para as 355, foram para 103 greves, os trabalhadores conseguiram, com o movimento paredista, ter um integral ou parcialmente as suas reivindicações atendidas em 73% dos casos. Em outros 25%, eles conseguiram provocar a retomada das negociações que haviam sido interrompidas. Então, foram menos greves, mas foram, entre aspas, relativamente bem sucedidas. Né? Mas é nessa postura defensiva. Eu acho que a situação talvez possa vir a ser mais grave até do que foi nos anos 90, porque lá, fazendo de novo um paralelo ao que você me perguntou e mencionou, os sindicatos ainda tinham mais poder de barganha, mais capacidade financeira do que tem agora. A situação não é simples, né? É delicada. E vendo também alguns aspectos aqui, Paulo, no início ali da pandemia tivemos aí mobilizações relativas justamente à questão das condições sanitárias para se evitar o contágio, né? Em especial mobilizações, por exemplo, de trabalhadores da área de telemarketing, né? São, em geral, pessoas que trabalham muito proximamente. E, na verdade, a interrupção também, né, Paulo, de alguns movimentos importantes. Em 2019, por exemplo, tivemos diversas mobilizações no setor da educação. Já havia algumas movimentações preparadas, por exemplo, para tentar a garantia do reajuste do piso nacional do magistério, e isso acabou sendo interrompido pela pandemia também. Então, tivemos mobilizações motivadas pelas circunstâncias e outras também igualmente importantes que acabaram sendo interrompidas por conta da pandemia. Exato. A pandemia, você vê, o ato, a paralisação em âmbito nacional que ocorreria na educação seria no dia 18 de março. Houve a decisão dos governadores de fecharem as escolas, também a decisão dos reitores de fecharem as universidades, e, diante desse quadro, o ato foi a paralisação daquele dia, né, que era a primeira paralisação, como você mencionou, de uma campanha que eles fariam em âmbito nacional, foi interrompido. Né? Então, no setor da educação, que é um setor que tradicionalmente, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, fazem as greves, com a quarentena e depois o distanciamento social, né, ao longo dos meses, e o fechamento das escolas, praticamente inviabilizou a realização das greves. De outro lado, algumas categorias, você mencionou os trabalhadores por aplicativos, mas também os trabalhadores em transportes públicos, os trabalhadores nos Correios, que trabalham em atividades consideradas essenciais, trabalharam como nunca nesse período. Os trabalhadores por aplicativo trabalharam muito mais do que trabalhavam antes, no período anterior, porque uma parte das pessoas ficou em casa, começou a consumir tudo através da entrega, né, via aplicativo. Esses trabalhadores fizeram paralisações não só por melhorias de condições de salários, mas também por proteção à sua saúde e à sua segurança.
para ter equipamentos de proteção individual, para ter acesso ao álcool em gel, para poder ter um lugar para lavar as suas mãos. Então, a própria pandemia trouxe esse quadro em que motivou os trabalhadores a reagirem, porque as empresas não providenciaram esses recursos que são necessários, né? No caso dos Correios, agora, mais recentemente, fizeram uma greve de 35 dias, uma greve imensa. E os trabalhadores por aplicativo fizeram 2 paralisações importantes em âmbito nacional em julho, né? Que são trabalhadores que não são organizados, não são assalariados. Paulo, tivemos um probleminha no som aqui. Você pode repetir só esse último trecho para a gente, por favor? Sim, que os trabalhadores nos Correios fizeram essa greve agora de 35 dias, foi uma greve muito longa, muito dura, né? Conseguiram um nível de mobilização muito elevado, e aí por uma decisão do tribunal tiveram que voltar ao trabalho e acatar a decisão, que não foi favorável. Eles consideram, e nós também, a decisão muito ruim, porque retirou uma parte importante dos direitos desses trabalhadores, e os trabalhadores por aplicativo, que fizeram 2 paralisações de âmbito nacional em julho, muito bem sucedidas considerando as circunstâncias. São trabalhadores que não são formalmente assalariados, as empresas não os reconhecem como empregados, eles ganham diariamente pelo que fazem e ainda assim conseguiram, em nível nacional, organizar um movimento que teve visibilidade muito elevada, e esse é o início de um processo, eu imagino, vejo de maneira muito positiva, de organização que vai resultar em melhoria de condições de vida e remuneração para eles, com certeza. Quer dizer, a partir de agora, né, principalmente diante das perspectivas que não são boas para o trabalhador no pós-pandemia, as categorias vão precisar se organizar para, pelo menos, garantir os direitos que já foram conquistados, Paulo. Mais do que nunca. As empresas, visando seus lucros, visando seus interesses, vão, e já estão fazendo isso, vão buscar reduzir direitos, às vezes direitos que estão consagrados, conquistas que estão consagradas em décadas, as empresas estão aproveitando a oportunidade, entre aspas, para tentar negociar condições bastante mais rebaixadas, né, de trabalho, de remuneração, relativas à jornada, benefícios, etc, etc. Então, mais do que nunca, os trabalhadores precisam se organizar, apoiar suas organizações, seus sindicatos, suas federações, e estarem atentos para terem que fazer as mobilizações de maneira criativa, né? Porque uma outra coisa que é muito importante e que talvez explique essa piora no número de greves nesse primeiro semestre relativamente aos anos anteriores, que já vinham piorando por conta da reforma e da crise econômica, mas nesse primeiro semestre foi muito pior, porque é muito difícil você fazer uma mobilização presencial na pandemia. Muito difícil fazer isso. E com o trabalho remoto expandido como foi, nós não sabemos como isso ficará agora no momento pós-pandemia, mas uma parte talvez não retorne ao trabalho presencial, ao menos da maneira como estava. Então são dificuldades que vão surgindo, mas os trabalhadores nesses poucos meses se adaptaram, criaram condições de fazer assembleias virtuais, de se reunir, então a gente vai se reinventando. Às vezes é chato falar isso, né? Temos que nos reinventar, mas a verdade é essa, né? Sermos criativos para lidar com a situação, que não é boa. O governo insiste numa política macroeconômica contracionista, não tem um projeto claro que sinalize a retomada do crescimento econômico, então provavelmente o ambiente vai ser um ambiente de baixo nível de atividade econômica, elevado desemprego, elevada informalidade, então é nesse quadro que a gente vai ter que transitar e enfrentar os desafios que vêm pela frente.